Olá, senhoras e senhores, mais uma vez Fabrício Joaquim aqui e nós estaremos dando continuidade àqueles nossos estudos que tenta conhecer alguns princípios que foi nos deixado pelo Senhor no seu grande sermão, no Sermão da Montanha, naquele grande discipulado que o Senhor Deus nos deu. Hoje nós estaremos estudando e o tema do nosso estudo hoje será a verdadeira religião. Vamos ver mais uma vez aqui alguns princípios que o Senhor Jesus nos dá. Meus irmãos, queria começar falando com vocês a respeito de algo que hoje é visto de uma forma muito ruim, é tratado de uma forma muito pejorativa, que é esse nome religião. Mas vocês já pensaram para refletir um pouco o significado de religião? Essa palavra vem do latim, que simplesmente significa ligar novamente ou reconectar. Meus irmãos, nós estamos falando então dessa reconexão, do homem estar novamente se ligando a Deus. Desde o início do nosso Sermão do Monte, então, nós estamos falando também desse nosso relacionamento com as coisas do alto, estamos falando a respeito daquilo que há entre nós de forma interna e transcendental. Fizemos algumas críticas a respeito de algumas visões a respeito do Sermão do Monte. Pessoas que entendiam o Sermão do Monte como se fosse somente aquelas regras de conduta para a sociedade, como se fosse somente uma forma dos homens estar lidando. Mas já ali, quando pensamos e estudamos um pouco sobre as bem-aventuranças, já percebemos que o Senhor nos mostra que o Sermão da Montanha é transcendental e trata de algo interior em nós. Então, nós estamos falando aqui a respeito do reino de Deus que é em nós, desse reino transcendental, desse reino interior. Vamos só para a gente estar retomando um pouco mais esse princípio, voltar a nossa leitura ali em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Eu vou estar lendo somente os versículos 20 e 21, que nós vamos ver Jesus Cristo sendo interrogado e questionado pelos fariseus. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus como visível aparência, nem lhe dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, somente tomando este princípio novamente em nossa memória, vamos estar voltando a refletir um pouco sobre o que é estarmos ligados com Deus, estarmos religados com Deus, o que é fazer parte desse reino. E aqui nós veremos alguns princípios dessa verdadeira religião, de estarmos verdadeiramente reconectados, religados com o nosso Senhor. A parte que nós vamos ver então, aqui em Mateus capítulo 6, é que o Senhor está nos convidando para que a gente possa estar buscando sempre as coisas do alto. O que o Senhor nos convida agora é que façamos tudo na busca das recompensas do alto. Que nossos desejos, nosso coração, nossa vontade, sejam vontade ligada a Deus, seja uma vontade que esteja de acordo com a vontade de Deus e buscando essas recompensas do alto. Vamos entender isso lendo aqui Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 e 20 somente, para que a gente perceba ali alguns princípios. Olha o que está dito aqui. Versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Então o Senhor Deus está nos convidando aqui, Jesus Cristo nos ensina a estar buscando as coisas do alto. O Senhor nos ensina a estar buscando os tesouros do céu.
Isso aqui não vai vir assim de forma completamente aleatória. Existe uma razão porque Cristo está dizendo isso. Existe um motivo. E o motivo é que ele vai estar colocando em contraposição a verdadeira religião, que é estar buscando nos reconectar com Deus e esses princípios do alto, em oposição às práticas dos fariseus. Os fariseus que, por sua vez, não buscavam esse tesouro dos céus, esse galardão nos céus. Os fariseus que não buscavam esse reconhecimento de Deus, mas que, diferente daquilo que Cristo nos ensinou, os fariseus buscavam a recompensa dos homens. Vamos ver isso em alguns detalhes, como Cristo está sendo enfático nisso. Vamos estar lendo alguns versículos aqui que vai nos mostrar como Cristo critica essas práticas. Ainda em Mateus capítulo 6, agora aqui no versículo 2, olha só o que vai ser dito. Mateus 6, 2. Quando, pois, der esmola, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Olha só esse trecho. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Vamos agora estar lendo o versículo 5, só para a gente enfatizar uma coisa muito interessante. No finalzinho do versículo 5, olha o que está sendo dito por Cristo sobre orar. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Repetindo isso, agora no versículo 16, a respeito do jejum, olha o que está sendo dito lá no finalzinho do versículo 16. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. O que está sendo dito e ensinado aqui? Tudo isso que aqueles fariseus faziam, que Cristo já os chama diretamente de hipócritas, tudo eles faziam buscando serem reconhecidos pelos homens. Tudo eles faziam buscando ser reconhecido pelaquela sociedade. Eles queriam os aplausos, os louros, o reconhecimento daqueles homens por darem algum tipo de esmola, por orarem ou por estar praticando jejuns de forma prolongada. E eles se mostravam, olha como eu sou um homem santo, olhem como eu sou um homem cheio de desejo de orar, cheio de vocação para estar orando. Olha como eu sou caridoso, olha como eu sou esmola, como eu dou esmola. E o que o Senhor nos diz é que quando esses homens fazem todas essas coisas buscando serem reconhecidos pelos homens, Jesus Cristo diz eles já receberam a sua recompensa. Eles já receberam o seu galardão. Jesus Cristo se coloca e nos ensina a agir diferente deles. Essa não é então a forma como que nós cristãos, nós cidadãos do reino, nós que temos esse reino de Deus em nós, essa não é a forma que nós devemos agir. Vamos pensar então, diferente dos fariseus, como o Senhor quer que nós vivamos a nossa fé, que a gente viva a nossa piedade, o nosso relacionamento com Deus. Quais são esses... Como Deus deseja que a gente faça? Vamos partir por esse princípio. Se Deus não deseja que a gente faça diante dos homens para ser reconhecido dos homens, como Deus quer que a gente faça? Vamos estar vendo aqui como é diferente? Voltamos lá, nós lemos o versículo 2, 5 e 16, mostrando como não fazer. E agora nós vamos estar lendo os versículos 4, 6 e 18. Mateus 6, versículo 4, nós temos o seguinte: para que a tua esmola fique em secreto, teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Agora vamos ver o versículo 6. O versículo 6 ainda de Mateus diz assim: tu, porém, quando orares, entra em teu quarto, fecha a tua porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Por último, vamos ver o que está escrito agora no versículo 18. Com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará.
Veja que o que está sendo dito aqui nesses 3 versículos é que o Senhor convida cada um de nós a fazer em secreto. E o que significa esse secreto? É fazer de uma forma como que elimine qualquer tentativa do nosso coração, qualquer vaidade do nosso coração de estar buscando reconhecimento entre os homens. Mas que a gente somente tenha uma prática de fé, tenha uma vida religiosa nesse sentido vertical, que a gente só tenha uma vida de entrega a Deus buscando somente os tesouros do céu. É muito difícil, eu sei, principalmente na época que nós temos hoje de mídia. Na época onde nós temos tantas redes sociais, tantas formas das pessoas se autopromoverem, e nós vemos muitas vezes, incessantemente, que as pessoas estão de todas as formas buscando a recompensa dos homens, buscando sempre mostrar o seu nível de piedade, o quanto eles são homens de oração, o quanto eles são homens ou mulheres que têm uma vida com Deus. Mas o que o Senhor Deus está nos dizendo, olha, não busque esse reconhecimento entre as pessoas. Eu sei que isso para muitos vão abrir portas, vão abrir possibilidades. Talvez possa ter até talvez algumas recompensas financeiras com convites para estarem aqui e ali. Mas o Senhor diz que os fariseus hipócritas agiram dessa forma e eles já tinham recebido sua recompensa, os aplausos e o reconhecimento dos homens. Uma pergunta que nós devemos nos fazer é: será que o nosso interesse se encerra aí? Será que nossos objetivos se encerram aí, buscando somente o reconhecimento entre os homens, os aplausos? Um segundo princípio que nós temos é que o Senhor não só nos convida para fazer em secreto, mas porque nós fazemos em secreto, nós acabamos fazendo isso com sinceridade. E tem algo ainda mais, que nós devemos fazer, por exemplo, as nossas orações, não só com sinceridade, mas sem aquelas técnicas ou representações. Vamos estar lendo aqui capítulo 6, versículo 7. Olha o que está sendo dito aqui pela oração. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. O Senhor Jesus Cristo está nos condenando a orar muito. Está tendo aqui alguma contradição quando Paulo nos ensina a orar sem cessar, a orar todo o tempo? É claro que não. A oração é a nossa conversa com Deus, é o nosso relacionamento com Deus. Mas por que está sendo criticado aqui o muito falar? Percebem que está sendo dito e apresentado uma figura aqui, que é a figura dos gentios ou dos ímpios? Isso significa que aqueles gentios ali naquela cultura, os ímpios ali, tinham uma forma específica de orar, que muitas vezes era imitada pelos fariseus ou pelos que estavam iniciando os passos na caminhada com Cristo. O que é que eles faziam? Quando esses homens iniciavam sua vida de oração, eles ficavam repetidamente repetindo o nome de todos os deuses daquela época, de todas as suas divindades, de todos aqueles ídolos que eles tinham, na expectativa de que, repetindo e repetindo e repetindo nomes daqueles ídolos, iria acabar algum deles ouvindo e recompensando as suas orações, atendendo às suas orações. Ou mesmo outra situação era que aqueles homens usavam palavras de forma repetida e buscavam palavras enfeitadas. Oravam com, vamos dizer assim, com firulas, achando que por um belo orar, que por belas palavras, que por uma oratória muito bem elaborada diante de suas divindades, que por ter ótimos argumentos diante de seus deuses, que eles conseguiriam a recompensa. O que o Senhor Jesus Cristo está nos convidando a fazer é que não. Que a nossa oração deve ser uma oração em secreto. Deve ser uma oração com sinceridade diante de Deus. Deve ser uma oração simples, apresentando aquilo que realmente nós desejamos. E com não repetições vãs, com enfeites demais. Nós não temos condições nenhuma de estar impressionando ao nosso Deus. Por último,
nós podemos ver aqui que as nossas orações ela tem também uma finalidade. E essa finalidade é buscar as recompensas do alto. Vamos estar lendo então ainda Mateus 6, versículo 21. Em Mateus 6, versículo 21 está escrito algo bem simples. Porque onde estão os seus tesouros, aí estará também o seu coração. Onde é que estão os nossos tesouros? O nosso tesouro está em estar buscando esse reconhecimento dos homens. O nosso tesouro está em estar buscando esses aplausos dos homens, esses enfeites, esses louros, esses troféus. Onde está o nosso tesouro? O nosso tesouro deve estar nas recompensas do alto. Nosso tesouro deve estar naquilo que vem de Deus. Se nós aprendermos a agir buscando um relacionamento sincero com Deus, se nós buscarmos uma espiritualidade secreta no íntimo com o nosso Senhor que nos ouve em secreto, então sim, Ele nos recompensará publicamente. Podemos dizer que essa é a verdadeira religião. É assim que o nosso coração realmente está conectado com Deus. Quando o nosso interesse não está aqui, não está naquilo que pode ser acumulado nessa terra, não está nesses tesouros que podemos conseguir aqui ainda nesse mundo, mas nos tesouros que vêm dos céus. E nós podemos não só desfrutar, como praticar o reino de Deus aqui entre os homens, já ligado lá no alto. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo então conclui esse texto lembrando o nosso coração disso. Lembrando o nosso coração de onde ele deve estar. Onde deve estar a alegria do nosso coração. Nos tesouros da terra, nessas recompensas passageiras que a traça come e que os ladrões roubam. O que alegra o nosso coração, o desejo do nosso coração está lá no alto. Naquilo que é eterno, naquilo que é perene, naquilo que é para sempre. Por fim, lembre de uma coisa, se você faz parte do reino de Deus, se você é alguém que tem esse reino em seu coração, ou o reino que governa o seu coração é o reino dos céus ou é o reino do mundo. Ou os tesouros que fazem parte do seu coração, que alegram o seu coração, que o seu coração busca, são os tesouros do céu ou são os tesouros desse mundo? Porque, como diz aqui no versículo 24, para que a gente tenha uma ideia bem concreta disso, Mateus 6, 24, diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Como é então que nós podemos fazer parte do reino de Deus, mas que o desejo do nosso coração não é o próprio Senhor, não é essas riquezas lá do alto, não são os tesouros dos céus, mas o desejo do nosso coração são pura e simplesmente as coisas aqui desse mundo e as riquezas aqui desse mundo. Podemos fazer então uma aplicação prática para que a gente siga para o fim? O que nós podemos pedir nos perguntar e meditar como está o seu coração? Seu coração está somente e simplesmente se contentando com os aplausos dos homens aqui desse mundo, como eram os fariseus? Seu coração está simplesmente se contentando em acumular riquezas aqui nessa terra, como vivem muitos e como vivem os ímpios? Onde eles o tempo todo estão cheios de ansiedade, cheios de angústia, por causa de uma busca inconstante e insistente nesses tesouros aqui da terra? Meus irmãos, sonde o seu coração e devemos ter a disposição de praticar a nossa espiritualidade de uma forma que agrade a Deus, em verdade e em espírito. Essa é a verdadeira religião. Essa é a verdadeira forma de estarmos buscando a Deus, como diz o Senhor Jesus Cristo àquela samaritana. Muitas vezes nós, meus irmãos, saímos do mundo, mas o desejo de estar agradando o mundo ainda está no coração de muitos. Então medite se o seu coração é um coração que faz parte desse reino dos céus,
Se em seu coração, como o Senhor responde lá em Lucas, àqueles fariseus, se o reino de Deus está nele, ou se ainda é o reino do mundo, o reino das riquezas que está aqui no seu coração. Vamos orar então? Senhor Deus, que a gente possa ter a consciência de que é o reino de Deus, o reino dos céus, que está habitando em nosso coração. E não o reino deste mundo que busca as riquezas passageiras. Ajude-me, meu Pai Santo, a fazer com que todos os dias eu venha meditar sobre essas palavras. Que eu venha estar vivendo uma verdadeira religião, não buscando, meu Deus Santo, esses aplausos e louros, ou não agindo como os ímpios ou os pagãos, mas que eu venha, meu Pai Santo, o tempo todo me relacionar com o Senhor em secreto, em sinceridade, a partir do meu interior, buscando o Senhor com todo o meu coração, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.